A confecção está crescendo e é momento de ampliar a fábrica com a aquisição de novos maquinários. Tenho R$130 mil disponíveis para investir e o custo total dos maquinários à vista é de R$147.480. Como o dinheiro não dá, desejo saber quanto vou pagar de prestação de cada máquina, com uma entrada de 30% e aplicar a sobra para pagar as prestações. Sei que minha necessidade é adquirir um overlock, um interlock, uma máquina reta, uma caseadeira e uma pregadora. De posse dos valores à vista, quero primeiro saber o valor da entrada. Para isso, insiro uma coluna com o nome entrada e crio uma fórmula digitando igual, clicando sobre o valor total da máquina e multiplique por 30%. Agora, arraste essa fórmula para as demais células para saber o valor da entrada para as demais máquinas. Para saber qual o valor financiado, insira uma coluna com o nome Valor Financiado, subtrai a entrada do valor à vista e arraste para as células abaixo. Agora, quero calcular o número de prestações, a taxa de juros e o valor da prestação. Insira 3 novas colunas com os nomes prazo, taxa de juros e prestação. Digite o número das prestações em cada uma das células da coluna prazo. Meu fornecedor tem uma política de financiamento que, caso a compra seja feita em até 6 vezes, não há cobrança de juros. Para um número de prestações acima de 6 vezes, a taxa de juros é de 2%. Na coluna Taxa de Juros, vamos utilizar uma função de comparação para obtermos a taxa. Para inserir uma função, você deve clicar no ícone de função, que fica logo acima das células de coluna. Na caixa de diálogo, escolha a categoria Lógica e dê um duplo clique em C. Na nova janela que se abriu, na caixa Teste Lógico, clique na célula E4 da coluna Prazo e digite menor ou igual a 6. Na caixa Valor, se for verdadeiro, digite 0. Se for falso, digite 2%. Não esquecendo que é necessário digitar o sinal de porcentagem. Dê OK e arraste as células abaixo. Agora que tenho o número de prestações e a taxa de juros, quero saber o valor da prestação. Aqui vamos utilizar mais uma função. Na caixa de diálogo Função, selecione a categoria Financeira e dê um duplo clique em PGTO, que significa Pagamento. Na nova caixa de diálogo, caixa Taxa, clique sobre a célula F4 na coluna Taxa de Juros. Na caixa NPER, clique na célula E4 na coluna Prazo e na caixa VP, clique na célula D4 na coluna Valor Financiado. Pronto, já tenho o valor da prestação. Note que o valor saiu em vermelho e entre parênteses. O Excel, por padrão, indica o valor das parcelas como números negativos. Para exibir os valores em formato normal, coloque um sinal de menos antes da função PGTO. Arraste para as demais. Para saber quais são os valores totais, é só fazer uma autossoma embaixo de cada coluna dos valores. Este dado é importante para saber quanto vou gastar e quanto posso investir.
Agora que já sei quanto tenho e quanto posso gastar, quero aplicar o que sobrou depois do pagamento da entrada no banco, num fundo de aplicação financeira que me renda 1,2% ao mês e com rendimento pretendo pagar as prestações. Vamos criar uma nova tabelinha com as seguintes informações: reserva disponível, sobra para aplicação, taxa de juros do fundo de aplicação, prazo de investimento, e renda mensal. Na coluna ao lado do rótulo Reserva Disponível, digite 130 mil, que é o valor que eu tenho para investir na fábrica. Agora subtraia o valor total da entrada que eu posso dar em todos os equipamentos, na célula C9, dos 130 mil reais. Sabendo que o banco me paga 1,2% ao mês e que eu pretendo investir durante um ano, quero saber qual o valor do meu rendimento mensal. Para tanto, vamos usar novamente a função PGTO. Na nova caixa de diálogo, a caixa taxa, clique sobre a célula B13 na linha taxa de juros. Na caixa NPER, clique na célula B14 na linha prazo de investimento. E na caixa VP, clique na célula B12 na linha sobra para aplicação. Pronto, já tenho o valor do rendimento. Com essa planilha, posso me planejar para poder adquirir as máquinas em outras condições, já que não tenho dinheiro disponível para comprar. Vamos voltar ao dia a dia da nossa confecção. O controle de estoque é imprescindível para um negócio como o nosso, principalmente para o planejamento de produção. Por isso, quero saber qual a quantidade mínima, máxima e média de itens que devo ter em meu estoque. Na minha planilha, já tenho as informações de código do produto, descrição e quantidade. Agora, quero saber quais os estoques mínimo, máximo e médio que devo manter para poder planejar minha produção. Para isso, inclua as seguintes linhas: estoque mínimo, estoque máximo e média. Clique na célula ao lado da linha estoque mínimo e depois vá até a caixa de diálogo de função. Escolha a categoria Estatística e dê um duplo clique em Mínimo. Na nova caixa de diálogo, selecione todos os valores da coluna Quantidade e dê OK. Este é o estoque mínimo que devo manter. Para saber o estoque máximo, repita a operação, mas selecione a função Máximo. Para a média, escolha a função média.
Caso minha planilha seja muito extensa e eu queira localizar apenas alguns itens, o Excel tem uma função muito interessante, PROC-V. Vamos supor que eu queira fazer meu controle de estoque utilizando meu catálogo de produtos, utilizando uma procura de produtos por código. Vamos então inserir a função PROC-V. Clique na primeira célula da coluna Descrição, depois clique no ícone de função e escolha PROC-V. Ele fica dentro do menu Procura e Referência. Na janela que se abriu, na caixa Valor Procurado, clique na célula A4 da coluna Código Produto. Na caixa Matriz Tabela, primeiro clique sobre a planilha de Catálogo de Produtos. Nessa mesma planilha, selecione as duas colunas sem os rótulos de coluna. Por último, na caixa Num Índice Coluna, digite o índice que queremos encontrar, no caso, a coluna 2 da matriz tabela, que corresponde à descrição dos produtos. Para replicar a função PROC-V para as demais linhas, não se esqueça de adicionar o sinal de dólar à sua fórmula. Agora, experimente apagar o conteúdo da coluna Código Produto e vá digitando os códigos baseado na planilha de catálogo de produtos. Note que ele busca automaticamente o produto de acordo com o código. Caso você digite algum código errado, será emitida uma mensagem de erro na coluna Descrição. Neste capítulo, vimos como utilizar funções financeiras para o cálculo de juros compostos, funções estatísticas para cálculo e controle de mercadorias, e também funções para facilitar a procura de itens dentro das planilhas.